Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre celebrações. Não só, mas principalmente sobre celebrações. Ora, para começar o vídeo vou-vos mostrar alguns exemplos de capas de jornais desportivos e vocês, se repararem com alguma atenção, há uma coisa que todas essas capas têm em comum, é que nenhuma delas tem um lance que aconteceu durante um jogo. Portanto, todas elas são de celebrações, maioritariamente, algumas de frustração também, mas nenhuma já é de um lance corrido, ou seja, eu vejo as celebrações como um evento, digamos, quase que à parte do próprio jogo. Temos que estar com atenção e tirar boas fotos durante o jogo corrido, mas existem momentos nos jogos durante ou depois que não têm a ver com o jogo propriamente dito, ou seja, com a ação do jogo. Tem a ver com celebrações, com frustrações, com tristezas, com alegrias, ou seja, tudo o que tem a ver com as emoções. E isso é muito importante captar. Ora então, que dicas é que eu vos posso dar para tirarem boas fotos de celebrações? Obviamente, falando do futebol, quando um jogador marca um gol, vocês mantêm o foco nesse jogador, começam a tirar fotos, a equipa toda vem, continuam a tirar fotos, mas não parem aí. Normalmente, muitos jogadores, depois de terem celebrado com a equipa, viram-se para o público e fazem alguns gestos específicos, ou benzem-se, ou seja o que for. Portanto, mantenham o foco no jogador que marcou o golo até quase que a bola vá até ao meio campo para recomeçar o jogo. Vocês vão ver que existem muitos jogadores que fazem qualquer coisa a mais depois de celebrar com a própria equipa. Relativamente aos settings da câmara, se vocês mantiverem os settings que tinham no momento do remate do golo, por exemplo, não há problema, os settings são perfeitos. Agora, tenham em conta é que as celebrações, por norma, são um bocadinho mais lentas. Então, o que é que vocês podem fazer? Podem baixar a velocidade do obturador. O que é que acontece quando vocês baixam a velocidade do obturador? O ISO pode baixar também. Portanto, dependendo da situação de luz que vocês tiverem ao vosso dispor, se for um campo muito mal iluminado, portanto, aí é uma das maneiras de vocês aumentarem a qualidade da imagem, é baixar a velocidade do obturador para o ISO respirar um bocadinho mais. Se estiverem num estádio com boa iluminação, então não se preocupem, mantenham os mesmos settings, que não há qualquer tipo de problema. Isto é só uma dica para aqueles estádios que têm assim uma iluminação um bocadinho mais fraca. Quanto ao equipamento, obviamente isso depende muito da situação, da distância, principalmente que o jogador que marcou ou que está a celebrar está de vocês. Se estiver muito perto e vocês estiverem com uma 400, obviamente o que é que vocês vão fazer? Tirar um grande plano à cara? Obviamente aí convém ter uma grande angular, uma objetiva que vos dê um plano um bocadinho maior do que uma 400 ou que uma 70-200. Depende muito da situação e obviamente do equipamento que vocês tiverem, mas se quiserem apanhar mais, obviamente vão ter que ter uma lente que vos dê essa perspectiva. Falando ainda das celebrações dos golos, por exemplo, obviamente há sempre aquele elemento de sorte, porque por vezes vocês podem ter a ação do golo, digamos assim, a celebração a vir ter com vocês, mas por vezes acontece do lado oposto, portanto aí não há nada que vocês possam fazer. Mas há sempre alguma coisa que acontece ao vosso redor, mesmo que o golo não seja mesmo ao pé de vocês, olhem à vossa volta, se calhar vocês têm algum fã a celebrar, ou se calhar têm se o golo foi do outro lado, vocês têm o guarda-redes que está ao pé de vocês a celebrar, portanto abram os olhos, porque com certeza existe alguma coisa que está a acontecer mesmo ao pé de vocês. Se não tiverem a sorte de ter a celebração ao pé de vocês, têm outra coisa qualquer de certeza que podem fotografar. Falando de celebrações, temos também aquelas situações de golo que não acontece, ou seja, grandes falhanços, e por vezes essas também dão grandes fotos da frustração dos jogadores quando falham um golo, ou que tem um momento do jogo importante em que eles erraram. Portanto, tenham em atenção a esse tipo de lance também. Portanto, há sempre qualquer coisa que vocês podem fotografar, seja de tristeza, ou de frustração, ou de desespero, ou de irritação. Portanto, têm que estar atentos às emoções do jogo, digamos assim. Antes de terminar o jogo, especialmente se for um jogo que tenha taça, ou seja, se for uma final, se tiver uma promoção ou despromoção de divisão, se a consequência desse jogo tiver o acesso a uma meia final ou uma final, ou seja, se for um jogo cujo resultado tenha influência numa das equipas, vai haver alegria, tristeza, com certeza no final do jogo. Portanto, se vocês conseguirem deslocar um bocadinho mais próximo
para o banco de suplentes, por vezes dão grandes fotos, tirar fotos ao banco, à reação dos jogadores que estão no banco, e obviamente quando o apito final soar, então aí uma das grandes desvantagens se vocês forem apenas uma equipa de uma pessoa é vocês não se poderem replicar, não dá para fotografar absolutamente tudo, mas com certeza vai haver frustração em jogadores, alegria noutros, portanto é tentar captar um bocadinho de cada coisa, porque lá está, não só dão grandes fotos como são muito fáceis de fazer. O grande problema, pelo menos para mim, o grande desafio é saber para onde é que eu me hei de virar, porque é tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo que uma pessoa às vezes até fica meio sem saber o que fazer, mas comecem a fotografar o que está à vossa frente e depois estejam de olhos abertos para fotografar essas emoções do apito final. E eu tenho aqui uma lista para não me esquecer, portanto, jogadores a consolar outros jogadores no apito final, demonstrações de fair play, digamos assim. Os jogadores das equipas a celebrarem entre si se ganharam uma final ou alguma taça, seja o que for. Obviamente dão grandes fotos e finalmente temos o levantar da taça. O levantar da taça são das fotos mais fáceis de fazer, mas que também vendem muito bem e que são fotos que toda a gente quer ter, especialmente se estivermos a falar de jogos um bocadinho mais amadores, quando a equipa toda levanta a taça 1 a 1, vocês fiquem lá. Não tirem só a foto do capitão a levantar a taça, os outros jogadores vão levantando, tirem uma foto de cada um desses jogadores, vocês não sabem quem é que vai estar interessado em que foto, portanto se calhar é algum jogador que nem sequer jogou, mas também quer ter uma foto dele ou dela a levantar a taça, portanto é importante vocês ficarem até ao fim e tentarem capturar o máximo possível da festa. Depois do levantamento da taça, por vezes os jogadores vão pelo relevado a celebrar com os fãs, a celebrar entre si, com as famílias, etc. Também dão grandes fotos. Portanto, eu costumo dizer que os jogos de taça, eu vejo isso quase como que dois eventos. Um é o jogo propriamente dito, ok, a ação, e o outro é depois do apito final. O que é que acontece depois do apito final? Por vezes até costumo tirar mais fotos no final do jogo do que durante. Falando ainda do levantamento da taça, por vezes nós vemos os fotógrafos exatamente todos no mesmo sítio a tirarem a foto. Tentem ser diferentes às vezes, porque pode calhar bem. Por exemplo, tenho aqui um exemplo desta foto que eu tirei ligeiramente de lado, portanto eu estava a ver os fotógrafos todos no mesmo sítio e eu já tinha tirado a foto de frente, mas pensei, não, ok, vou tirar uma foto ligeiramente de lado, então afastei-me e isso fez com que eu tivesse uma foto diferente e que neste caso que o jornal preferiu, porque tinha aqui o espaço morto que eles necessitavam, digamos assim, e é uma foto diferente de todas as outras. Portanto, às vezes convém arriscar e até calha bem. Na edição da imagem também vocês podem mexer um bocadinho, por exemplo, estou agora a mostrar no ecrã uma foto da celebração de uma equipa onde tem uma silhueta, portanto contra o sol, tentar conseguir aquele contraste com um fundo limpo. Neste caso era muito fácil porque as jogadoras estavam no topo de um autocarro de 2 andares, portanto a perspectiva era muito simples, é de baixo para cima. O que é que estava atrás delas? Absolutamente nada, o céu. E o céu irlandês, por norma, costuma ser muito cinzento, portanto não havia azul ponto do sol, e foi uma foto fácil de fazer, mas é diferente. Portanto é isso que eu vos estou a tentar transmitir. Tentem tirar as fotos normais que toda a gente tira também, mas tentem ser diferentes também, porque por vezes pode correr muito bem. E resumidamente é isto, este tipo de foto, às vezes uma pessoa pensa, epá, vou fotografar futebol, e não vejo a hora de conseguir fotografar aquele remate ou aquela cabeçada, mas uma pessoa às vezes esquece que existem momentos que não têm quase nada a ver com a ação propriamente dita, se calhar nem sequer têm bola, certo? São apenas fotos de emoções, tristeza, alegria, frustração, raiva. Tudo isso dão grandes fotos e por vezes são aquelas que as pessoas têm mais ligação, porque as pessoas conseguem imaginar o momento em que aquilo aconteceu e ter, pô, esta foto explica exatamente o que é que se estava a passar no jogo, e é muito importante. E os jornais, como, voltando aqui ao início do vídeo, demonstram, os jornais gostam deste tipo de foto para as capas. Obviamente eu escolhi fotos que têm a ver com este vídeo, obviamente nem sempre
são só de celebrações. Também há fotos de capas de jornais, obviamente, com lances específicos dos jogos, mas para este vídeo eu mostrei-vos, queria mostrar, exemplificar que este tipo de foto vende e vende bem. Pessoal, é tudo por hoje. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de clicar nesse like, subscrever ao canal se ainda não estão subscritos e até à próxima. Fiquem bem. Boas fotos.